Olá, eu sou a Érica e sou uma das voluntárias do projeto Gotas Fraternas do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio da cidade de Vinhedo. E hoje a reflexão é em torno do capítulo 148 do livro Pão Nosso, que tem como título Ceifeiros. E esse capítulo começa com um pequeno trecho do Evangelho de Mateus e diz o seguinte: Então, disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa ainda é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando pelo mundo, em fileira crescente, através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Então aqui duas palavras que são bem repetidas no texto são seara e ceifeiros. Lembrando que no dicionário, ceifeiro significa aquele que trabalha na colheita e a seara é a área da terra cultivada, tá? E eu começo a sua reflexão fazendo um seguinte questionamento. Hoje, nesse planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra onde estamos encarnados, nós somos por volta de 8 bilhões de seres aqui. E eu pergunto para vocês, quantos de nós verdadeiramente, realmente lemos, estudamos e evoluímos e colocamos em prática o Evangelho de Jesus? Quantos de nós buscamos realmente o Evangelho como um caminho reto, exemplificado por Jesus? Esse Evangelho como um caminho de autoeducação, de iluminação do nosso espírito, de renovação, de disciplina e de trabalho. Quantos de nós? Porque quando pensamos no Evangelho que traz para a gente esse convite de renovação, se eu estou me renovando é porque algo dentro de mim não está muito bem, não está bom. Essa renovação, exemplificado por Jesus no Evangelho, se dá de maneira para nós, gradualmente, pouco a pouco, dia a dia, mas ela precisa estar presente no nosso dia a dia, na nossa encarnação, nesse momento, a cada segundo. Então, esse convite ao caminho reto através do Evangelho que Jesus traz para nós, eu pergunto, quantos de nós realmente saímos da nossa zona de conforto e da nossa preguiça e vamos rumo a um trabalho de renovação? Porque dá uma baita preguiça e temos desculpa para todos os momentos e para todas as nossas condutas, né? Dá uma preguiça enorme mudar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né?
Então a gente sempre tem uma desculpa do ai, não, deixa para depois, aí depois eu resolvo, e a gente vai, como dizemos no dia a dia, empurrando com a barriga. Então, a maior parte de nós aqui encarnados ainda não nos dispomos ao trabalho da colheita, ao trabalho da renovação através da nossa transformação, da reforma íntima, né? Porque realmente é árduo esse trabalho, é um grande desafio, ele é feito gradativamente, porque o evangelho, como diz o texto, ele semeia, ele ensina para todos nós esse caminho reto a seguir através dos exemplos de Jesus, que deixou ali para nós, nos colocou ali, nos brindou com esses exemplos, com essa seara, como ele diz aqui, Emmanuel, né? E o que estamos fazendo com isso? Estamos deixando de lado ali na estante, depois eu leio, depois eu estudo, um dia eu me modifico, agora não dá, já sou assim mesmo, eu já não tenho mais idade para mexer, para fazer isso, e vamos protelando. Viemos de outras encarnações com o modelo engessado e cristalizado dos sentimentos, e deixamos sempre para depois. Está na hora de despertarmos verdadeiramente e nos transformarmos. Jesus ali no Evangelho colocou para a gente grandes exemplos, trouxe para nós grandes leis morais, quando ele diz para nós: ama ao próximo como a ti mesmo, faça ao próximo aquilo que gostaria que fizesse para você. É muito bonito na teoria, mas e a prática? E a minha reforma íntima de verdadeiramente colocarmos essas palavras no coração e agirmos de acordo para a nossa iluminação, iluminação do próximo e também do planeta, porque isso repercute para todos os lados, para cima, para baixo, para os lados, não importa. Não é verdade? Mas não, eu prefiro aqui falar da vida alheia, né? Eu prefiro falar do outro, mas também me fico, né, chateada quando falam da minha. Onde está o meu espírito de renovação quando eu não olho para o meu semelhante necessitado de qualquer coisa? Onde está o meu espírito de renovação? Onde está a minha leitura, o meu estudo do Evangelho? Então, quando pensamos apenas na melhoria própria, estamos apenas colocando o egoísmo à frente do nosso mestre, à frente do nosso Evangelho. A nossa melhoria passa pelo esforço, passa pelas batalhas árduas, passa pelos desafios. E como traz Emmanuel, né? Um trabalhador do Cristo, um obreiro do Cristo, passará, sim, por todas essas dificuldades, porque o nosso Mestre Jesus, modelo e guia, sempre vai nos ajudar. Deus, Pai, nosso Criador, sempre vai nos ajudar, mas precisamos pegar a seara do Evangelho e nos modificarmos, e precisamos sim fazer a parte que nos cabe, apesar de todos os trabalhos e de todas as intercorrências e percalços por esse caminho afora. É mais fácil então eu ficar na minha posição de vitimismo e culpar o outro por tudo o que me acontece, do que eu sair da minha zona de conforto e trabalhar pela minha própria renovação, pela minha própria felicidade. Portanto, o conhecimento de saber quem eu sou, os meus pontos positivos, vamos colocar assim, e os meus pontos negativos que precisam de melhor é muito importante. A reforma íntima, a nossa melhoria, a nossa iluminação, ela não acontece do dia para a noite. É um passo de cada vez. Exige muita resiliência, existe muita paciência por parte de nós e principalmente perseverança, para que a gente possa ter uma colheita de alegria e de iluminação. Então o Evangelho, como ele diz aqui, semeia pra gente, para todos nós, esses ensinamentos, né? E ele vai enriquecendo o nosso espírito, mas precisamos estar abertos e dispostos.
Ou seja, colocarmos esses ensinamentos dentro de nós, no nosso coração e melhorando assim dia a dia o nosso ser, né? Deixarmos essa preguiça, depois eu faço, para longe de nós. O trabalhador devotado vai sim enfrentar percalços, mas vencerá, né? Então pratiquemos, pois, tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus nos deixou, que possamos sim termos o Evangelho vivo dentro de nós para a nossa renovação, né? Para a nossa transformação, pela nossa autoeducação. E assim nos melhorarmos e melhorarmos o entorno, o planeta, a Via Láctea. E eu termino essa reflexão fazendo outro questionamento. Que ceifeiros somos nós hoje? Muito obrigada e até a próxima.